né? Enfim, acredito que quando voltar, foco vai ser mais para colocar na prática, principalmente o projeto empresa para a formatura de vocês, né? A não ser que tenha alguma matéria, algum conteúdo que precise de fazer alguma coisa na prática. Na verdade, até tem, por exemplo, essa que eu estou dando de oratória, deveria, mas eu propus no trabalho. Eu expliquei na aula passada, certo? Sim? Vocês lembram? Eu não me lembro. Não? Eu expliquei? Então ficou para hoje. Ai, que delícia, surpresa! Ah, que legal! Eu achei que eu já tinha passado a informação. Não. Não resmunguem, hein? Não resmunguem. Mas eu vou passar um trabalho hoje para vocês, tá? Vou dar um prazo para vocês fazerem, entregarem. E vai meio que trabalhar a prática do que a gente está falando aqui na teoria sobre a oratória, né? Sobre a técnica de apresentação. Então, esse trabalho vai já trabalhar, esse trabalho já vai ajudar vocês nessa habilidade. Hoje eu estou um pouquinho pior, trocando as palavras. Paciência, bora. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui meu slide. Deixa eu ver se eu lembro o último slide que eu parei. Eu vou colocar aqui e vocês me falam, é mais fácil, né? Então, a gente começou a falar sobre a oratória na aula passada, certo? A gente viu o que é oratória. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, a gente viu o conceito de oratória, né? A gente falou um pouquinho, só voltando. Na verdade, eu estou indo para frente, mas tudo bem. Meu cérebro está invertido hoje. Então, a gente viu o que é oratória, né? Que é essa arte de se comunicar de maneira clara, objetiva. A gente falou um pouquinho sobre por que é importante aprender a aperfeiçoar a técnica da oratória, e aí a gente deu contextos diferentes, né? Então, o primeiro contexto aqui, ó, aperfeiçoar a apresentação em entrevistas de emprego, né? Deixa eu só dar um print aqui para vocês, que aí eu vou jogar lá no grupo, né? As telas salvas, fica mais fácil de vocês estudarem. Nós também falamos um pouquinho sobre importante para você conseguir defender um projeto ou vender uma ideia na empresa. Então, com a oratória, ela trabalha não só a sua habilidade de comunicação, mas a sua habilidade de persuasão. E a gente viu quantas habilidades, né, você pode melhorar através do exercício da oratória. Nós falamos um pouquinho sobre quais são os principais obstáculos. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente tem aqui 2 obstáculos psicológicos, né? Primeiro obstáculo, nervosismo. Segundo obstáculo psicológico, medo, né? Medo da reprova. A gente sabe que uma oratória é você se expor e isso isso precisa de muita coragem, você suportar ver o outro te avaliando, te aprovando ou te reprovando, né? E mesmo que ele não esteja fazendo isso, é isso que fica na sua mente, que o tempo todo você está sendo observado. A gente falou também sobre a questão da dicção, que é um problema fonoaudiológico, né? Um problema biológico. E o comportamental, que é a questão da falta de preparo. Então, a falta de preparo, gente, ela ferra tudo, porque se você está nervoso, está ansioso, está com medo, você pode utilizar o teu preparo como um argumento, né? Nossa, ó, eu estou nervosa, mas eu me preparei, eu sei do que eu estou falando, eu estudei, eu pesquisei, né? Se você não tem o preparo, danou-se. Porque o que você vai usar?
como ferramenta psicológica para dar uma segurada ali na ansiedade, no nervosismo. Porque se você não se preparou, ao contrário, né? O que vai vir na tua cabeça? Eu não vou dar conta, eu não sei do que eu estou falando, eu não estudei, eu não conheço esse assunto. Então, na verdade, vai vir pensamento, gente, que vai fortalecer esse seu problema aqui psicológico, né? Esse seu problema emocional. Essa barreira emocional que você está criando ali na hora da oratória, tá? Então, a gente trouxe aqui ô Simone e Denis, vocês estavam na aula passada, chegamos a falar sobre as dicas? Não que eu me lembre. Parou. Acho que foi antes. Oi? Acho que foi antes. Eu acho que foi até os obstáculos, né? Uhum. Então, e aí o que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai dar continuidade no tema, né? Só que agora a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas básicas, mas assim, bem básicas. E eu quero passar para vocês a estrutura com algumas técnicas de oratória, tá? Semana que vem a gente vai focar só na técnica. Então, hoje a gente vai ver essas dicas, aí a gente vai ver a estrutura, qual que é o corpo básico de uma oratória. E na semana que vem a gente foca nas técnicas. Aí cada um, né, utiliza o que for melhor. Tem pessoas que utilizam técnicas para poder olhar para o público, né? Tem pessoas que utilizam técnicas para chamar atenção, para prender a plateia. O que faz para você segurar? Tem pessoas que gostam muito de utilizar a técnica para finalizar a oratória. Então, a oratória ela segue um rumo, quando chega na conclusão, a pessoa faz um drama assim, um negócio, sai todo mundo meio chocado, né? Que técnicas que essa pessoa utiliza ali para mexer com o emocional do público. E aí a gente vai então trabalhar quais são essas técnicas, como é que eu desenvolvo. É claro que ninguém fica bom da noite para o dia, né, gente? É claro que não é você olhando aqui o teórico que vai sair tudo perfeito, mas conforme você pratica esse exercício, isso vai fazendo parte, né, da sua habilidade de comunicação. Não só escolas hoje utilizam isso, a gente sabe que a oratória é extremamente antigo, né? Isso já vinha há muito tempo atrás, junto com o pessoal da filosofia, né? Que fazia esse trabalho de passar a informação. A religião, principalmente o cristianismo, utiliza muito. Quem participa de alguma comunidade religiosa, que tem estudos teológicos, né, tem uma matéria específica para estudar, tem a homilética e a hermenêutica, né? E a homilética, ela é uma disciplina específica que se estuda para ensinar, principalmente pessoas que vão trabalhar na frente com liderança, a montar sermão, né? Por quê, gente? Porque se a plateia, se os integrantes ali da comunidade religiosa não conseguir se ater ao assunto, fica difícil transmitir a mensagem, né? Então, é uma técnica que eles utilizam muito interessante. Porque já pensou, gente? Você vai lá na missa, sei lá, no culto, ou sei lá, ou na reunião lá, e a pessoa que está passando a informação, ela não consegue te prender, ela não consegue te chamar atenção. O que acontece? Você vai se desperceber, você vai começar a olhar o mosquito passando, a criança chorando, né? E você não vai conseguir desenvolver ali a tua crença, evoluir a tua crença, porque não tem uma atenção voltada para o assunto, que é de muita importância. Então, é necessário utilizar a oratória. E aí nós temos também o segmento político. Segmento político, hoje a gente já não tem tanto, hoje é muito difícil ter comícios, há muitos anos não tem muito comício, né? Mas assim, eu cresci com os comícios da vida, assim, cara.
o pessoal da cidade fazia aqueles comícios com vereadores, com prefeitos, candidatos a prefeito. E então, assim, o político, ele tinha que saber oratória, tá? Ele tinha que ter essa habilidade para apresentar informações de um jeito caloroso, de um jeito emotivo. A população olhava e falava, não é esse, sabe? O que a gente percebe com essas mudanças de atividade eleitoral? A gente percebe outras jogadas que talvez não sejam nem tão honestas, né? Então, você vê muito hoje em dia, quando tem campanha eleitoral, eles investem na mídia para falar das falhas do outro, né? Então, deixou aquela habilidade da comunicação, deixou a importância daquela habilidade para poder o cara vender o peixe. E aí você vê um debate vergonhoso, né? Então, assim, é algo que vem faltando, certo? Uma coisa muito interessante, vocês podem prestar atenção, eu não sei aqui, cada um sabe, né, como lida com o papel de cidadão. Mas quando tem qualquer tipo de eleição, às vezes o candidato tem até uma proposta boa. Você vai lá no site do cara, sabe, a proposta é legal. Só que quando ele se apresenta na mídia, ele não consegue transmitir a mensagem. Ele não consegue. Ele tem dificuldade de ter um discurso que passe esse sonho, esse desejo, esse projeto, que traga com persuasão aquilo, quanto aquilo vai ser benéfico. Então, às vezes, a proposta legal tem ideias interessantes, só que está de uma maneira formalizada, que a população não tem, às vezes, nível intelectual para entender. E aí, o que a população precisava? Da técnica da oratória para trazer isso ao entendimento. E aí falta um candidato, e às vezes ele perde ali uma oportunidade de se eleger por não desenvolver essa habilidade. Olha só, né? Então, a gente viu em várias áreas a importância da oratória. E aí, uma das primeiras dicas que eu quero aqui trazer para vocês é, gente, você tem que conhecer os seus ouvintes, né? Então, assim, quem são a sua plateia? Quem é a sua plateia? Quem é o seu público? Qual é a linguagem que eles entendem? Imagine que vocês estão fazendo um projeto para apresentar para a diretoria da empresa sobre tal assunto. Você tem que conhecer quem são esses diretores. O que eles entendem do assunto? O que para eles é mais importante? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer implantar um projeto lá na sua empresa, né? Você teve essa ideia pode fazer você ser promovido, e aí você precisa vender esse peixe para os diretores. O que você tem que pensar? Olha como eles trabalham e veja o que é mais importante. Vamos supor, se os seus diretores, o mais importante para eles é dinheiro, então a empresa tem que lucrar. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar argumentos que fortaleçam isso aqui, porque é isso aqui que vai ser a isca, né? Ou então vamos supor que não, que eles até pensam no lucro, claro, como todo mundo, mas a gestão tem uma força na imagem da empresa. Então, eu já vou trabalhar outro tipo de argumento que vai falar, que vai fortalecer a ideia de que esse projeto vai melhorar a marca, que eles podem pegar aquilo ali para jogar para a mídia. Olha só como eu já mudo o foco, né? É falar o que eles querem ouvir, né? Exatamente. É uma venda, né? Exatamente, é uma venda. Então, você vai fazer uma oratória, que linguagem que essas pessoas entendem, o que é interessante para elas, certo? Que tipo de técnica vai chamar atenção? Ah, eu vou plantar bananeira, né? Aqui na frente. Vai chamar atenção, assim? Tem certeza que teu público-alvo vai olhar e falar, nossa, que legal? Ou vai olhar e falar assim, pelo amor de Deus, o que eu vim fazer aqui?
Então, você tem que olhar muito quem é a tua plateia. Você vai apresentar um trabalho na sala de aula. Quem são os seus colegas? Quem que o seu professor, né? Ele tem uma personalidade própria. O que que ele mais vai valorizar na minha oratória, no meu trabalho? Porque às vezes o que que você vai trazer não vai ser interessante para ele. Vamos falar a verdade. Certo, gente? Vou dar um exemplo. Tem a Simone e o Marcelo, né? Vocês podem prestar atenção que quando chega numa apresentação final, é que os três estão juntos. Mas imaginem que nós três assistíssemos essas apresentações em salas separadas. Você vai ver que, se você for apresentar para o Marcelo, claro que a comunicação ali é super válida, mas o foco vai ser perceber o quanto vocês entenderam de toda a estrutura administrativa de um negócio. Você sabe que se você bater em cima disso, você está, ó, fechadão, né? Você vai apresentar para a professora Simone, é claro que além de uma boa comunicação, uma boa postura, entender de administração, só que se você conseguir planar as planilhas, né, explicar de uma forma clara, objetiva, você sabe que aquilo ali vai ser o point para você ganhar nota, percebe? Então, o público, gente, muda-se o discurso, ou você dá uma afinada de acordo com as características daquela plateia, tá? Então, isso aqui é o básico. Interaja. Quando eu falo interagir aqui, não necessariamente você tem que ficar, pergunta para o fulano, gente, responde. Nem toda oratória tem a necessidade de você ficar chamando as pessoas para falar, tá? Mas uma coisa interessante que você pode fazer o trabalho não verbal. O que é o trabalho não verbal? Você olha no olho da pessoa, você faz um gesto, você, né, balança a cabeça junto, e aí, quando você vê, você também está comunicando com o corpo. O teu corpo também está chamando a pessoa. Imagine uma pessoa que não quer ouvir, mas que está ali, sei lá, porque ela foi obrigada. Mas aí o orador começa a olhar para ela e falar assim, olhando para... Você não precisa dizer o nome da pessoa. Começa a olhar para a pessoa. A outra pessoa já vai sentir a necessidade de prestar atenção, porque você está chamando ela. Aí ela vai falar, olha, meu Deus, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Né? Eu tenho que saber. Então, olha como a nossa linguagem não verbal, ela vai ajudar a gente nisso aqui. Tá? Um simples olhar, um simples convite, né, com a sua postura, com as suas expressões faciais para a plateia, ela já vai engajar. Claro, se você tiver a oportunidade, se aquela oratória te permitir você chamar para participar, fazer uma pergunta, né? Gente, vamos lá, né? Eu já fui muito oratória assim, fala para o fulano alguma coisa, apesar que eu não gosto muito. Mas sempre tem uma maneira de você interagir com as pessoas. Então, você tem que fazer isso aí, por quê? Para as pessoas verem que você está considerando que elas estão ali. Eu já vi gente que acha que se ficar falando por nada, está tudo certo. Na verdade, você está se sentindo bem, mas e a plateia? A plateia acha que você está falando para ninguém, né? Então, se você faz uma oratória como se ninguém estivesse ali, por que as pessoas vão te ouvir, então? Tá? Então... Tá só existindo. Oi? As pessoas estão só existindo. Exatamente. Então, já pensou? Você tá lá, o cara tá fingindo, né, que nada tá acontecendo. Você tá olhando para frente e falando, né, e pá, beleza, você tá indo bem, mas tá todo mundo olhando e falando, meu Deus, se eu estiver aqui, eu sou não estando aqui, eu posso dormir, eu posso fechar os olhos, posso fazer o que eu quiser, que não faz diferença, né? Então, interajam com os ouvintes, ok? Gente, recursos dentro da sua possibilidade, né? Então, esse recurso pode ser PowerPoint, pode ser gráfico, né? Áudios, imagens, né? Tudo que você tem ali na tua mão, né? Que está fácil para você ou que você tem condição de acessar, utilize esses recursos, ok? Nem todo mundo consegue ficar meia hora, 1 hora, 2 horas ouvindo uma pessoa palestrar
só com a fala dela. É bem mais complicado. Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente utiliza muito a mídia, né, visual. Então, assim, você está vendo o tempo inteiro imagem, com texto, com áudio e com o cara falando. Ok? É a mesma coisa de um curso. O curso tem a apostila, mas aí tem o material que o professor mandou, mas aí tem um vídeo, mas aí tem um link não sei da onde. É um monte de ferramenta que prende a atenção daquela pessoa, tá? Então, todos os tipos de recursos que você puder utilizar, melhor para você. Eu acho que é uma maneira de você usar os outros sentidos, não só da audição, mas da visão, do tato, ok? É que nem criança pequena. Você vai explicar sobre a natureza ou você vai levar uma fruta, né? Às vezes fazer uma pequena experiência científica, como é que elas vão aprender? A experiência científica, a criança vendo, pegando, olhando ali, vai ser muito mais produtivo, né? Percebe? Então, mesmo sendo adultos, quais são os recursos que eu posso utilizar? Recursos podem ser recursos digitais, tecnológicos, pode ser uma folha de papel, pode ser, sei lá, um objeto. O que você pode trazer ali como recurso? Tá? Agora, vou preparar a minha fala. Gente, vou montar slide ou vou fazer papelzinho ali, não sei, vai depender do seu recurso. Nada de muito texto, certo? Coloca tópicos, tá? Segunda dica, você tem que saber do que você está falando, ok? Vai apresentar um trabalho, a pessoa só lê, porque se fizer qualquer outra pergunta além do que está ali no texto, ela não sabe, ela não tem a menor ideia. Então, assim, domine o assunto. Você pode até não ter mega ensaiado antes, mas você precisa saber do que você está falando, certo? Esse texto, gente, pode ser, esse texto ou esse discurso que você vai falar, pode ser a partir de frases selecionadas. Eu gosto muito da ideia de frases, porque as frases, elas direcionam a gente, certo? Por exemplo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês acham mesmo que eu ia lembrar isso aqui tudo de cabeça? Né? Então, os tópicos, eles vão fazendo a gente não se perder, ainda mais quem tem problema com a atenção. No meu caso, né, vocês já sabem, passou um mosquito, eu já quero olhar o mosquito, mas aí eu estou dando aula, mas aí eu estou falando de oratória, e aí os tópicos ajudam a gente a colocar no eixo. E ensaie quantas vezes for necessário. Uma dica que eu dei, não sei se foi para a turma de vocês na aula passada, grave áudios no WhatsApp. Sabe o que eu fiz, gente? Eu convidei minha irmã, montei um grupo, eu e minha irmã. Aí eu tirei ela, claro, que eu não vou deixar ela lá vendo, né? Passar vergonha. E aí, o que eu fiz com esse grupo que só tinha eu? Coloquei áudios, então, abri a apresentação e falava com áudio no WhatsApp. Então, enquanto eu ia dando enter nos slides, eu ia falando no áudio pelo WhatsApp. Para quê? Para ver velocidade da voz, tom de voz, quanto tem. Com certeza, gente, minha maior dificuldade foi fazer uma apresentação do TCC da faculdade dentro do tempo. Eu tinha até 20 minutos. Eu acho que eu fiz uns 5, 6 ensaios para conseguir reduzir, porque tem gente que fala demais, né? Então, assim, cada um seu desafio. E uma outra coisa interessante, eu vejo os vícios de linguagem, né? Eu falei, caramba, como eu falo né? Muito ok. Você vai percebendo qual é a sua falha, o que você pode fazer para diminuir. Tem gente que fala que parece uma metralhadora, ninguém entende nada. A pessoa não percebe. Quando ela se ouve, ela consegue ver onde ela está falhando e ela vai tentar aperfeiçoar. Certo? Essa aqui é a estrutura básica de uma oratória, que é muito parecida com um texto, porque a oratória é uma apresentação de uma ideia
que vem a partir da ideia escrita, tá, gente? Uma dissertação tem também essa mesma estrutura. Introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Introdução, até coloquei aqui, pode ser uma frase, ou uma pergunta, ou uma pequena história. A frase é uma técnica, a pergunta é uma técnica e a pequena história é outra técnica. Alguém aqui já viu o TED Talks, aquele evento famoso de apresentações, não só nos Estados Unidos, mas tem também no Brasil? Vocês já viram? No YouTube? Eu não. Não? Vai muita gente, normalmente vai um pessoal palestrante da área do empreendedorismo, ou um pessoal que desenvolveu algum projeto social bem interessante. É muito legal porque eles usam muito história para começar a falar do tema deles. Eu tenho um livro, TED Talks, que eu ganhei de uma aluna. A maioria das oratórias deles, eles começam contando uma história de alguém para falar sobre um tema. Então, por exemplo, vai falar sobre suicídio. Então, eles contam um tema ali, uma historiazinha pequena de alguém, o que aconteceu e como chegou aquilo. Ou vai falar sobre gravidez interrompida, né? Então, uma mulher de tantos anos passou por tal coisa. Hoje, meu tema é... Então, a pequena história se utiliza muito. A frase ou a pergunta. A pergunta da introdução é uma pergunta que você pode levar as pessoas a responderem, tá? Na conclusão, a gente também tem a pergunta. Só que a conclusão, gente, a pergunta da conclusão é a pergunta que não é para as pessoas responderem. É uma pergunta para você deixá-las processando. Eu adoro oratórias que terminam com pergunta, porque a pergunta fica na cabeça da pessoa martelando ali, né? E você? O que você está fazendo para mudar a sua história? Aí você, nossa, meu Deus! Aí você fica com aquilo na cabeça, né? Então, mexe com você, ok? Então, introdução. Pode ser frase, pergunta, pequena história. Desenvolvimento, ele não tem uma técnica em si, porque vai depender do assunto. Mas é a hora que você vai trazer informação, é a hora que você vai trazer pesquisa, é a hora que você vai trazer dados de todos os tipos, gente, para fortalecer seu argumento ali, tá? E a conclusão é onde você vai finalizar com chave de ouro. Então, é a cereja do bolo. Então, frases apelativas, né? Tem frases assim bem chocantes. Ou você pode encerrar com uma pergunta reflexiva, certo? Uma pergunta reflexiva eu acho super legal. Depende muito do contexto em que você está. No contexto político, talvez a conclusão seria chamar as pessoas para um voto, né? Contexto religioso, talvez chamar as pessoas para um novo hábito. Na empresa, depende do projeto que você vai apresentar, talvez a pergunta não seja o mais interessante, mas mesmo assim dá para fazer, né? Então, o que estamos fazendo para alcançar a meta da nossa empresa esse ano? Eu convido vocês a pensarem nisso e a estudar a minha proposta. Obrigada pela apresentação. Então, percebe? Dá para você fazer muita coisa com essas técnicas aqui, tá? Gente, semana que vem, vamos focar na técnica, tá? Eu trago para vocês algumas técnicas que dá para utilizar dentro da oratória, tá bom? O importante é vocês saberem que você tem que ter um jeito para começar, desenvolver e um jeito para terminar, tá? Isso muda tudo o jeito que vocês apresentam o trabalho. Eu conheço alguns alunos que eles começam a apresentar, de repente o slide acabou, aí olha para a professora e fala, acabou, professora. Acabou, aí você acabou, né? Tipo, você não está esperando o final. Então, a gente agora vai aprender que você tem que preparar as pessoas para o fim de uma apresentação, tá? O que eu quero de vocês, gente? Eu vou criar um vídeo gravado de até 5 minutos, ok? Vocês podem me entregar aí mais ou menos não, vamos colocar aqui uma data até 22 de junho, pode ser? Dá um... Junho? Junho!
daqui 15 dias, mais ou menos. Não, 22 não, 29. Uns 15 dias. Até 5 minutinhos, tá? Representando um tema de maneira persuasiva. O tema é livre. Por que o tema é livre? Porque você tem que manjar do tema, você tem que dominar. Então, eu não vou dar referência de tema para você. Você vai falar aquilo que você sabe. Ah, eu quero falar... Persuasivo é o que mesmo? Oi? Eu tinha perguntado o que é persuasivo mesmo. Persuasão é convencer, de uma forma que convença as pessoas. Então, eu vou falar sobre preconceito. Não, eu vou falar sobre... um aluno meu trouxe um nome, achei super legal, o benefício de jogos, videogames. Olha só, o pessoal viu falando que videogame faz mal, ele achou um monte de dados que provam os benefícios do videogame, porque ele é um cara que joga muito videogame, então ele foi persuasivo. Então, procure aquela ideia que você acha super legal passar para as pessoas, tá? Envie no meu WhatsApp, no privado, tá? Identificando o nome e turma. O tema é livre. Coloquei aqui dia 22, mas fica 7 dias, né? Eu vou colocar 15 para vocês, 29 de junho, tá? Até 5 minutos, gente. Então, assim, se você quiser em menos tempo, não tem problema. O importante é você pensar no corpo da tua oratória. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, qual que é o meu conselho para vocês? Pensem no tema e semana que vem a gente vai aprofundar na técnica. E aí você pode utilizar as técnicas. Tá bom? Então você fica 7 dias para estudar o tema que você quer, domina um assunto e depois a gente vai se grava. Beleza? Eu tô sem áudio? Não, eu tô te ouvindo, pelo menos. Ah, tá. Eu tô me ouvindo. Gente, deixa eu ir embora, senão vocês não têm aula com a professora Simone, né? Tchau, tchau. Deus, até semana que vem, já vão pensando aí no tema, tá? Ok? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Boa semana. Amém, você também. Amém.